você chegou nesse vídeo é porque você quer saber se vale a pena ou não entrar no mercado de design. Nesse vídeo, eu vou esclarecer para você algumas coisas que eu gostaria que me falassem no início. Bora pro vídeo? Vamos lá. Ser designer é massa. Você faz o seu horário, você consegue trabalhar dentro de projetos que você provavelmente tem tesão em trabalhar, você gosta de trabalhar. Você consegue pegar projetos que muitas das vezes são um salário de alguns meses de pessoas e um projeto você entrega em 7, 10, 15 dias. Porém, nem tudo são mar de rosas. O mercado de design, às vezes, ele consegue ser um pouco difícil, principalmente na entrada ali no início, quando você está começando, quando você não tem equipamento ainda, quando você ainda não sabe os programas que você tem que dominar. E aí vem um monte de informação, você fica querendo saber, ai meu Deus, cara, o que eu faço? Eu vou pelo Canva, eu começo pelo Figma, o Photoshop tem que pagar, é muito caro, e aí você fica meio perdido em tudo isso e não sabe o que você faz ali no início, né? Nesse vídeo, vou te mostrar um pouquinho de como pode começar nesse mercado e como é esse mercado. Começando com equipamento. Não existe designer sem equipamento. Você pode até pegar um trampo ou outro, mas se você depender do equipamento de outra pessoa, muito provavelmente você vai depender dessa outra pessoa. Por isso que muitas pessoas ainda estão no mercado de design, são CLT ou ainda trabalham para agências, porque as agências, elas fornecem a estrutura necessária para ele poder trabalhar. Tá aí um primeiro ponto. Se você quer começar no mercado de design, comece como CLT. Quando você começa como CLT, você tem ali toda uma estrutura já paga de uma pessoa e evita que você tire esse dinheiro do bolso para iniciar numa carreira onde ali no início você não tem recursos suficientes para poder comprar esses equipamentos e vai demorar para você ter resultado, uma vez que você ainda precisa dominar aqueles equipamentos, dominar os programas. Dentre os equipamentos mais necessários, você precisa de um bom computador. Quando eu digo um bom computador, é que ele rode pelo menos 2 programas de edição de imagem. Esses programas de edição de imagem geralmente exigem uma placa de vídeo boa e bastante memória de computador. Se você tem uma boa máquina, você consegue desenvolver um trabalho mais rápido. Se você tem uma máquina lenta, você demora para desenvolver trabalhos. Durante a minha carreira, houve uma resistência de troca de equipamento por uma simples questão de comodidade. Você já tem tudo dentro de uma máquina, você tem preguiça de ir para outra e ter que migrar tudo, instalar tudo de novo. Só que a máquina antiga, ela estava travando tanto o meu desenvolvimento que quando eu migrei para a máquina nova, eu consegui entregar 4 vezes mais do que eu entregava com a máquina antiga. Tudo porque ela salvava mais rápido, o programa processava as imagens mais rápido e eu conseguia trabalhar mais rápido com a melhor máquina. Então, se você está na etapa onde você está totalmente do zero, não sabe nada sobre design, primeira coisa, tenta um emprego numa agência, tenta um estágio, tenta procurar então trabalhar para alguém que já tem alguma estrutura, trabalhe para essa pessoa, feche um bom acordo, não trabalhe de graça e você vai conseguir aprender ali os primeiros passos de uma forma remunerada, mais confortável. E aí vem o segundo desafio, que é entrar no mercado, que seria a técnica. Quando você começa a se desenvolver, muito provavelmente as primeiras artes vão ser uma porcaria, e é normal. Os trabalhos que eu peguei ali do início da minha carreira, eles foram realmente muito fracos, eu não conseguia expressar as ideias que eu tinha na minha cabeça, tanto por falta de domínio do software, tanto por falta de know-how. Eu não sabia, eu não tinha nenhuma carga para colocar ali e ver. O que vai te ajudar nesse momento de técnica é você entender ali quem são as suas referências e como essas referências podem te ajudar. Um bom livro para isso é Roube como Artista, é um livro que eu indico, ele te mostra mais ou menos isso. E outro lugar que você pode buscar referências é o Behance. Entre no Behance, siga os artistas que você mais admira e olhe o trabalho deles com um olhar diferente do cliente que consome, mas querendo fazer engenharia reversa daquilo. Tente reproduzir as artes das suas referências. Coloque como uma meta você reproduzir algo que eles fizeram. Isso vai fazer com que você desenvolva muito rápido. Outra parte da técnica que pega um pouco da galera é qual programa usar e por onde começar. Ultimamente no mercado existe uma premissa de que não importa a ferramenta, o importante é o resultado. Mas calma aí, peraí, não é bem assim. Primeiro, qual é a ferramenta mais usada? Qual é a ferramenta que há integrações com profissionais? Se eu passar por um profissional de vídeo, ele vai ter facilidade de pegar. Se eu passar por um profissional de programação, ele vai ter facilidade de pegar. Você entenda que o design, ele muitas das vezes ele está no meio por fundo de um projeto, ou seja, eu vou pegar ali toda a carga do corpo executivo, os conceitos que eles vão chegar pelo time de redação, o time de redação vai passar provavelmente para o gestor de projeto, onde eles vão criar alguma coisa e vão passar para o design dar a cara, criar a imagem daquilo. Então você está ali do meio, ou do meio para o final, você ainda vai passar aquele material para o editor de vídeo, ou você vai passar aquele material ainda para o desenvolvedor web. Nesses casos, o que acontece? Você precisa ter a consciência de que como você vai passar esses arquivos e a forma como você consegue passar esses arquivos fica mais fácil para esses outros profissionais pegarem
trabalharem e entregarem de forma mais rápida. E aí entra algumas questões. Algumas ferramentas são muito boas para começar, porém elas são muito ruins para profissionais, principalmente quando você envolve um senso de equipe. No caso, por exemplo, quem começa o design no Canva, ele é uma excelente ferramenta, só que o propósito dela é ali, é no início. Muito difícil você conseguir desenvolver um layout de site no Canva e passar por um profissional de desenvolvimento terminar. Mesmo que isso seja possível, é extremamente mais difícil. Um outro software que as pessoas usam para aprender no início, que é o Figma, faz isso de forma muito mais fácil. E entre outras coisas, existe a questão da usabilidade do mercado. Acontece muito com o mercado de fotografia. Existem várias marcas de câmera, mas eles preferem usar duas, é Canon e outra. Por quê? Porque a maioria dos profissionais usam essas marcas, então quando você precisa trocar uma lente, emprestar alguma coisa, você sabe que outra pessoa vai ter. Se você precisar de algum suporte, você sabe que vai ter para aquelas marcas. Acontece a mesma coisa no mercado de design quando se trata de software. E o software mais usado e mais recomendado para qualquer tipo de criação é o Photoshop. Por quê? Você consegue criar uma infinidade de coisas e você consegue passar esses arquivos de uma forma muito fácil para qualquer profissional. E é muito difícil hoje você ter alguém profissional que não trabalha com Photoshop. Mercado de design, quando se trata de técnica, você vai passar por um início ali que você pode usar ferramentas alternativas, mas sempre acaba em Photoshop. Não tem discussão. Até os caras que falam que a ferramenta não importa, usam Photoshop. E aí entra a grande questão aqui do design que faz muita gente desistir desse mercado, mas é muita mesmo. A concorrência. A concorrência não no sentido de ter muito designer, não no sentido de ter muita gente, mas a concorrência no ponto de vista da pessoa que contrata. Como é uma profissão que vem de um sonho que muitas pessoas querem, que é o sonho de viver do que ama, viver do que gosta e viver com tempo, isso aí também é mais ou menos uma mentira, porque você gasta muito tempo para desenvolver design, e aí vai entrar em outros pontos que eu vou falar mais na frente, o empregador se vê com um mar de opções. Para uma logo, por exemplo, você pode encontrar por 20 reais alguém fazendo, como há estúdios que vão cobrar até 100, 200 mil reais para fazer o mesmo projeto. Só que a diferença é o que é entregue e como você se diferencia dessa concorrência. A concorrência no design, ela só se torna um desafio ou só se torna algo que faz com que você se sinta ameaçado quando você não se posiciona. Se você se posicionar da maneira correta, você se posicionar para atender empresas que você atende a necessidade delas, essas empresas vão acabar preferindo contratar você. Por quê? Mesmo que seja mais barato ela fechar com outras empresas, ela não vai ter a certeza se vai ser entregue aquilo que ela precisa. E acontece também isso para clientes grandes. O cliente grande não vai fechar com um designer solo porque ele não sabe se ele vai dar conta de entregar, talvez no prazo que ele precisa, ou talvez na dimensão que ele precisa. Por exemplo, você pega uma marca global, você tem que pensar ela em várias línguas. Você fala quantas línguas? Se você pega uma marca muito grande, você tem que pensar ela numa dimensão a nível nacional. Quantos estados ela vai estar? Quantas embalagens ela vai estar? Quantos produtos ela vai estar? Você tem que replicar aquela marca de uma forma tão grande que quanto mais simples às vezes ela for, melhor. E talvez o designer que trabalha sozinho, ele não está preparado para isso. Você precisa de um estúdio, precisa de outras pessoas, precisa de pesquisa. Então, essa concorrência ela é ampla, porém se você se posicionar, ela se torna pequena. Muita gente desiste no design porque não consegue se posicionar, vende trabalhos de simplesmente 5, 6 mil reais para empresas que querem pagar 700, 300 ou até menos. E isso faz com que ele se sinta desvalorizado. O problema é que ele não entende que quem está se desvalorizando é ele. Existem outras empresas que pagariam 3, 4, 5 mil por aquele projeto. Ele só precisa se posicionar e mostrar que é confiável e competente para fazer aquilo. E talvez você agora esteja pensando, zerei o design? Tô aqui, tenho o meu equipamento, tô trabalhando com os melhores softwares, já me posicionei e tudo mais. Talvez você esteja nessa parte. E aí, nessa parte da sua carreira, você sente a necessidade de trabalhar menos e ganhar mais. E isso é normal. Qualquer mercado que você começa a se dedicar muito e se torna num nível muito bom, você acaba querendo trabalhar menos e ganhar mais. Só que no design a gente encontra um problema muito sério. Quando você se desenvolve nessa carreira, você não desenvolve uma competência de time, você desenvolve uma competência de habilidade, você se desenvolve. Então você não consegue terceirizar algo que é você. Você se torna o principal diferencial do seu estúdio ou da sua empresa ou mesmo do seu trabalho. Você não consegue replicar aquilo. Quando você tenta demandar essa atividade, acontece de aquela atividade não ser da mesma qualidade que você vendeu para o seu cliente. E aí entra alguns choques. Os clientes reclamam de redução de qualidade, você não consegue treinar as pessoas, ou quando você treina as pessoas, elas acabam querendo seguir carreira solo assim como você. Isso também é normal. Então para você escalar
no design para você trabalhar menos e ganhar mais, existem algumas coisas que precisam ser feitas e aí precisam quebrar alguns padrões mentais. A primeira delas é: aprenda a cobrar cada vez mais. Cada ano que você está no mercado, você sobe o seu preço, você fica mais valioso e você tem que começar a entender isso. Há um ponto de equilibrar a sua balança entre dispensar alguns clientes e pegar clientes novos. Você tem que aumentar o número, diminuir o número dos seus clientes e aumentar o número de valor agregado que esses clientes pagam. Uma vez que quando você pega um cliente grande, esse cliente vai exigir de você um melhor atendimento, mais tempo para execução de um projeto mais exclusivo. Um projeto que muitas vezes, por mais que outros designers menos experientes queiram pegar, não consigam desenvolver porque falta experiência. E justamente ali que está o seu valor, na experiência de conseguir fazer o que esse cliente quer, no tempo que você precisa para fazer. Outra forma de escalar o seu trabalho é identificar dentro do seu processo criativo quais são as atividades que conseguem ser demandadas. Por exemplo, se você trabalha com alguém, provavelmente você já faz isso. Se você não trabalha, provavelmente você vai trabalhar. Quando você começa ali a desenvolver uma estratégia, um layout, você pega as coisas que demandam mais know-how, mais experiência para você e você demanda aquilo que é simplesmente uso de software, entendimento de software. No caso, eu crio uma identidade muito boa, uma identidade visual, crio o conceito de logo, termino esse conceito de logo e aí eu passo para o meu time para eles replicarem isso, colocarem isso em mockups, colocarem isso em apresentação e aí eu consigo poupar um tempo meu para desenvolver outro projeto enquanto o meu time está desenvolvendo a apresentação, que é algo que é um nível técnico um pouco menor do que desenvolver em si o conceito da marca, e eles conseguem executar. No caso de, por exemplo, você trabalhar com mídias sociais, você cria a identidade daquelas mídias sociais, salva modelos de arquivo para o seu time e explica para o seu time como é que tem que ser feito para trabalhar aquele arquivo. E aí você consegue criar uma vez a identidade e o seu time conseguir replicar. E aí você ganha um pouco de escala, você consegue terceirizar partes do processo e não o processo inteiro. Outra maneira de você escalar o seu estúdio de design, e é uma maneira um pouco mais ousada, é você vender para outros designers. Isso é normal. Por exemplo, hoje se eu quero utilizar um mockup no meu trabalho, eu vou lá e recorro ou à fotografia, que é um serviço terceirizado, crio o meu próprio mockup para o cliente, ou então eu recorro ao Yellow Imagens. Eu vou deixar o link daqui do site deles aqui embaixo. E lá você consegue comprar com uma infinidade de mockups, onde você consegue aplicar ali o design da tua criação e trazer uma realidade para cima daquilo. Mas você já parou para pensar que se você tiver um time, uma equipe, e você tiver um estúdio fotográfico, você pode criar esses mockups, você pode vender eles para outros designers? Isso é normal, o designer vender para o designer. Talvez criar modelos prontos e vender para pessoas menos experientes. Criar layouts de apresentação, layouts de ilustração e vender isso para outros clientes. E você não precisa criar um site para isso, você não precisa inovar para isso. Você pode recorrer, inclusive, aos sites que muitos designers já recorrem. Freepik, Shutterstock e por aí vai. Você cria aquele material e coloca disponível lá para ser vendido. Uma vez que as pessoas baixam, vocês vão ganhando alguns centavos de dólar lá, que no final de alguns anos vão ser umas centenas de dólares, até milhares de dólares, você pode ganhar ali vendendo o seu trabalho. O importante desse material é que o legal dele é que, como se torna algo totalmente escalável, você cria uma única vez e isso vai ser vendido ali durante toda a sua vida. Se você realmente determinar ali um ano produzindo material para esse tipo de estratégia, no final você vai ter um bom dinheiro sem ter que trabalhar, e é o que a gente quer aqui na Scala. E agora, uma última forma de você conseguir escala, só que isso só funciona para designers que estão num tipo de mercado específico, que é o mercado de lançamentos digitais. Calma que não é tão fácil assim. Como é que é? Quando você está no mercado de lançamentos, você tem a consciência de que tipo de material se produzir num curto período de tempo. Esse é o trabalho do designer no lançamento. Só que, quando você está dentro desse mercado, você começa a aprender essa estratégia de vendas que se chama lançamento digital, e dentro dessa estratégia de vendas, você consegue entender vários pontos. Há um ponto de você conseguir chegar no teu expert, a pessoa que está ali responsável por aquele lançamento, e oferecer para ela uma coprodução. Na coprodução, você, além de entrar com tudo que você entraria como design, você entra com seu know-how no mercado de lançamento e faz alguns ajustes. Por exemplo, aquela página que você faria uma única vez, você vai ficar monitorando ela e você vai mudar ela constantemente junto com o gestor de tráfego para melhorar o lead. Aqueles criativos que você faria uma única vez, você vai ficar junto com o gestor de tráfego monitorando eles e trocando eles para atingir uma melhor performance. Estar 100% disponível dessa forma no lançamento torna você mais valioso nele a um ponto de porcentagem. Essa porcentagem é a escala, uma vez que, se você tem de 3 a 10% de um lançamento, se aquele lançamento fez um grande volume de vendas bruto, você ganha 3 a 10% desse volume. Então você ganha o seu serviço fixo, mais a porcentagem que você definiu com aquele expert. E aí tem a possibilidade de escala. Para ser um designer de lançamento,
assista esse vídeo aqui que eu vou botar bem aqui, que é um vídeo onde eu explico como é que você faz para ser um design de lançamento, o que um design de lançamento faz. E galera, é isso, eu queria falar um pouco do mercado de design de forma geral, um pouco raso até, especificando para você como é que funciona entrar nesse mercado, como é que funciona esse mercado e se vale a pena. Bom, para mim vale, eu vivo disso há alguns anos já. Então, se você quer, se você tem algum talento de desenho, se você gosta de arte, é um mercado voltado para você. Se você gosta de desenhar, se mesmo assim você não gosta de desenhar, mas você gosta de criar, é uma pessoa criativa e gosta de software, gosta de jogos, você tem tudo o que precisa para ter sucesso nesse mercado. Se você chegou até aqui, curtiu o vídeo, quer me ajudar a fazer mais vídeos como esse, quer que eu traga um conteúdo diferente aqui, coloca nos comentários o conteúdo que você quer aqui nesse canal, clica no like, clica para acompanhar aqui o canal, né? Se ativar o sininho, você vai receber a notificação dos meus vídeos e aí você vai conseguir acompanhar o canal e eu conseguir acompanhar a construção dessa carreira, beleza? Até a próxima, a gente tá junto nessa.